Consumismo compulsivo, já ouviu falar? Pois é a mania de se adquirir alguma coisa mesmo sem necessidade. Em alguns casos, o consumismo compulsivo pode se tornar uma doença. É quando a pessoa só consegue obter prazer na vida comprando. O consumismo compulsivo é o tema da nossa entrevista de hoje. Vamos conversar com a psicóloga Isabel Girão, mas antes da entrevista, Isabel, nós vamos assistir uma matéria que o repórter Sérgio Rangel fez sobre esse assunto. Érica não nega, é uma consumista daquelas. Vaidosa garante não resistir a uma vitrine de loja. O ponto fraco dela são os sapatos. Ela tem sapatilhas, salto alto, tênis, só mesmo acelerando a imagem para ver tudo. E ela garante que esses não são nem a metade do número de pares que ela tem. Pequena parte dos mais de 200 pares, talvez. Nem sei, já perdi as contas. Perdeu a conta? Já. Cada vez que eu vou no shopping e olho um, eu quero comprar. Eu evito passar, porque se eu passar, eu quero comprar. E quando eu gosto muito e vejo que tem outra cor diferente, eu compro também para poder ter dois iguais. Sei lá, para fazer estoque. Preço não faz muita diferença? Não, faz. Eu não compro sapato caro, não ligo. Eu prefiro ter muito do que ter um bom. Prefiro ter vários. Entendi. Você se considera consumista? Sim. Não só de sapato, mas de tudo. De maquiagem, de roupa, de bolsa. Mas não é só a Érica que não resiste aos encantos de uma vitrine. Na sociedade capitalista, o verbo comprar está presente no vocabulário de quase todo mundo. Por isso nós viemos até um shopping para saber se nós encontramos mais consumistas compulsivos como ela. Quantos sapatos você tem, por exemplo, em casa? Nossa, perdi as contas. E o cartão de crédito, como é que é? Estourou. O da minha mãe estourou. E o de débito? Ah, de débito nem se fala. Das amigas eu pego emprestado. Porque eu já estourei o meu e da minha mãe. Tô pegando agora da minha amiga, Carol. Se eu vir uma coisa que me agradou, eu compro. É verdade, Michel? É verdade. Eu não aguento ficar... Não sai com o cartão de crédito, porque toda vez que sai vai ver alguma coisa na promoção que ela gosta e ela vai acabar comprando. Então ela evita por causa disso, pela própria força do consumo, né? E o hábito de usar o cartão de crédito pela facilidade para comprar. Bijuterias, sapatos, bolsas, lenços. Acho que toda mulher não consegue resistir. A gente vem para não comprar e acaba que alguma coisinha a gente sempre leva para casa. E agora a gente vai entender melhor o que é esse consumismo compulsivo e os fatores que podem levar as pessoas a praticá-lo. A nossa convidada de hoje, a psicóloga Isabel Girão, é quem vai esclarecer essas dúvidas para a gente. Boa tarde, Isabel. Boa tarde. Isabel, as pessoas aí que a gente viu na entrevista, elas falam dessa situação achando graça, rindo muito. Isso pode ser preocupante, a pessoa não notar o que está acontecendo? Quer dizer, eu acho que todas notam, todas inclusive colocam assim, olha, o meu negócio é comprar, o meu negócio é ter. De alguma maneira, eles se dão conta. Quer dizer, o que a gente precisa dizer, o que é compulsivo? É aquilo que é recorrente, é repetitivo e que de alguma maneira impede ou interfere nos seus empreendimentos pessoais, profissionais, sociais. Há um comportamento que a tendência dele é ser repetitivo, impulsivo. Embora você tenha noção do que você está fazendo, você precisa fazê-lo. Não tem nada que o impeça. Quer dizer, você até desejaria não fazer, mas você faz. Por quê? O que você está buscando, de alguma maneira, é evitar uma ausência, um mal-estar. Você busca um prazer ou diminuir o desprazer. O comportamento compulsivo de compra, ele é semelhante ao comportamento do dependente químico. Eles são semelhantes de que forma? Ele busca diminuir ou busca... A sensação de prazer é parecida. Ou evitar a ausência. O que você quer é não ficar com aquele sentimento ausente, aquela angústia, aquela ansiedade. Então, você passa a evitar isso. Então, esse comportamento é recorrente no sentido de, para evitar sentir isso, eu faço de novo. E aí ele percebe. Se você reparar, a primeira entrevistada te diz, não me importa se vai ser, eu preciso ter, porque eu preciso evitar essa sensação. Ele percebe. Mas ele percebe
mas ele não consegue impedir, e aí ele repete. Agora, o que leva a pessoa a desenvolver um comportamento, né, como esse, de compulsão, de comprar, de ter? O que você está esperando, na verdade, é diminuir uma ansiedade, ou aquilo serve como fosse um acalanto para você diminuir as suas ansiedades, as suas angústias. É característico de pessoas que têm muita ansiedade? Qual a característica das pessoas que têm esse comportamento? A compulsão, ela é uma resposta, né, do seu comportamento a comportamentos mal adaptados, ou mal, no sentido de ansiedades, de angústias e depressões. Para você cobrir isso, você busca. E aí, dessa forma, eu busco isso em várias situações. Eu busco comprando, eu busco trabalhando, isso tudo excessivamente, repetitivamente, comprando, e esse comprar, jogando, ficando ininterruptamente horas, sem conseguir parar na internet. Isso tudo é o comportamento de um compulsivo. Exatamente. E acomete mais homens ou mais mulheres, ou é indiferente? Depende de que tipo de compulsão a gente está falando. Porque aí envolve umas questões sociais também, de espaço social. O de comprar? É mais característico de mulheres. Mulheres mas não que os homens não sejam consumistas. Aí eles têm outro tipo de consumo, por exemplo. Porque se você vai ver, a droga é um consumo. E se eu comprar. O sexo também é um consumo. E aí depende de como eu estabeleço esse tipo de compra. E aí eu vou ter características. O jogo, por exemplo, a gente sempre imagina que é só de homens. Mas se você vai e mapeia as pessoas viciadas ou que estão em espaços de jogos, você vai ver muitas mulheres. Agora, existem fatos importantes. A moda, essa estrutura que a gente está vivendo, ela tem uma ação muito grande em cima da mulher. E a gente precisa de lembrar que condições é essa que tem gerado para essa mulher. São exigências muito grandes e de apresentação, de consumo. Né? Padrões de beleza, estereotipados. Exatamente, porque quando eu falo de compulsão, eu vou falar de dois modelos. Em um dos modelos, a gente fala que é de transtorno disfórmico do corporal, que seria essa necessidade que você tem. Então, uma compulsão, por exemplo, nesse sentido, é a questão estética. Né? A necessidade de malhar enormemente, de manter a forma, de fazer... o leque é muito amplo, né, Isabel? Exatamente. Mas tem tratamento, quem está em casa e percebe, mas tem vergonha, esconde que tem esse comportamento compulsivo. E como se tratar? Tem tratamento? Tem cura? Acho que a gente precisa colocar isso. A ajuda de um terapeuta, e algumas vezes, dependendo das questões, a ajuda de um psiquiatra, ela se faz necessária. Mas é preciso ajudar essa pessoa, porque algumas vezes sozinho eu não consigo. Porque a sensação de prazer, a sensação de me afastar daquilo que me angustia, é o que eu vou fazer. Então eu potencializo isso. Uma das características da compulsão, por exemplo, que as pessoas conhecem, é o toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Entendeu? Eu tenho uma obsessão, eu não consigo evitar aquilo. O pensamento é recorrente. É recorrente. Em cima daquilo. E aí eu tenho, esse é um tipo de pensamento, mas eu também tenho um fazer recorrente. Né? E é muito ruim, a dor que eu sinto é muito desagradável. No seu consultório, tem algum caso assim que tenha te chamado a atenção, que tenha te destacado assim de transtorno de compulsão ali por uma determinada coisa que você ainda não conhecia, ou tem algum que é muito comum? Tem uma coisa que é comum, mas que muito pouca gente fala, que é o transtorno compulsivo por sexo. E aí pouca gente fala disso, e é muito comum, a ponto de algumas pessoas ficarem de 15 a 25 horas diante de sites sexuais, de sexo. E eu compro, às vezes eu compro, às vezes eu me utilizo e eu tenho práticas sexuais, mesmo que sejam solitárias, e que esta virtualidade tem ajudado. E isso é mais comum do que a gente imagina. Perfeito. Isabel Girão,
psicóloga. Muito obrigada pelos esclarecimentos hoje sobre esse assunto. Obrigada a você, espero ter contribuído.